Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Medicina Legal. Estão me ouvindo bem? Confirmem para mim, por gentileza. Sim, professor, ouvindo Oi, Ana. claramente. Boa noite, Muito, professor. muito obrigado, viu? Vamos lá, então. A tela já está compartilhada, já estamos gravando a aula e hoje aí nós falaremos, então, sobre a antropologia médico-legal. A antropologia tem por finalidade específica, né, a identificação do ser humano. Então, vamos aí iniciar a nossa aula. Deixa eu só colocar em mudo os colegas aí para não dar retorno. Vamos lá. Pessoal, a partir do momento em que nós buscamos a identificação do ser humano, lógico que essa identificação tem que ter aí uma finalidade jurídica, né? E a finalidade jurídica é exatamente traçar dois paralelos entre a identidade e a identificação do ser humano. Então, é extremamente importante que nós tenhamos essa concepção dessa distinção que existe entre os seres humanos, tanto sobre o aspecto sexual, sobre o aspecto etário e até mesmo sobre o aspecto distintivo do ser humano entre um e outro, tá? A partir de agora, onde vocês estiverem aí, se vocês puderem desligar a luz, ficarem no escuro para ver as próximas imagens, vocês vão ter uma percepção melhor daquilo que se presta e da importância da antropologia forense. Bom, eu vou começar a dizer para vocês aqui do aspecto prático da antropologia forense. Essas aí são as imagens, né, dos dois prédios, das torres gêmeas do World Trade Center, que foram, logicamente, lá derrubados por ataques terroristas nos Estados Unidos. Então, a partir deste evento, na verdade, de proporções muito maiores do que aquilo que se esperava que fosse acontecer, nós tivemos uma atuação imprescindível da antropologia forense na identificação das vítimas. Por que eu digo isso? Porque, olha só, nós tivemos lá 2.749 vítimas. 2.749 vítimas. A questão é que dessas 2.749 vítimas, durante os trabalhos que duraram 9 meses, mais de 20 mil restos humanos foram recuperados, né? E muitos indivíduos não foram identificados até hoje. Então vocês imaginem a importância que é a antropologia forense na busca da identificação, né, daqueles fragmentos humanos recuperados, que eles sejam devolvidos de fato às legítimas famílias. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes, principalmente sobre a identificação do ser humano, né? Então, olha só, e nos mais diversos estágios de decomposição, esses restos mortais humanos foram achados. E por todos os preceitos, por toda a tecnologia, por toda a ciência aplicada à antropologia forense, é que foi possível, né, uma grande parte aí desses restos serem identificados por exames de DNA ou por algum tipo de identificação e, logicamente, devolvidos às suas famílias. Um outro aspecto e concreto do qual nós tivemos aí uma atuação muito importante da antropologia forense foi o tsunami em 2004, né, que atingiu ali a costa da província da Indonésia, Oceano Índico. E lá nós tivemos uma proporção de vítima de 226 mil pessoas na Indonésia, no Sri Lanka, na Índia, na Tailândia, dentre outros 9 países. Então percebam, né, a partir do momento em que nós só tivemos, como se fossem pouco, mas não é, 2.749 vítimas no World Trade Center, no tsunami foram 226 mil vítimas. E, logicamente, que todo o trabalho de identificação também foi utilizado. Os profissionais que chegaram no local, eles encontraram, de fato, cenas ali inimagináveis daquilo que o tsunami gerou
naquelas regiões, né? E aí, conforme eu já pedi, se vocês puderem apagar as luzes de onde vocês estão, vocês vão perceber as cenas. Ou seja, eles chegaram, eles viram o que nós estamos vendo aqui, né? Essa é uma cena de um dia após o tsunami, assim que a água baixou. Agora, você imagina todos os socorristas, todos os bombeiros trabalhando nesse local, né, tentando localizar vítimas ainda com vida, mas na verdade eles se depararam com essas imagens. Ou seja, eles se depararam com a situação de corpos, né, que já estavam ali em meio aos escombros, e corpos que estavam submetidos a dois fatores extremamente nocivos aí e que vão agilizar a decomposição dos corpos, que é calor e água salgada. Então isso trazia para os socorristas, para os bombeiros, uma dificuldade ainda muito maior de identificação dos corpos, né? O grande problema é que numa situação totalmente devastada, como se via ali, você não tinha nem como e não tinham meios para que esses corpos fossem devidamente acondicionados em câmaras frias, né? Alguns containers com gelo do Alasca foram trazidos lá para que os corpos pudessem ser mantidos, né? E as famílias, como vocês estão vendo aí, né, elas caminhavam entre os corpos na busca de identificar os seus entes queridos falecidos em razão aí do tsunami. Então, a antropologia forense, ela tem uma expectativa muito grande, ela tem uma obrigação muito grande nessa identificação dos indivíduos, né? E principalmente em situações de adversidade como essa. E vocês veem uma vítima sendo socorrida ainda viva do tsunami, em consequência da catástrofe, né, que se abalou sobre todas as pessoas daquela região. Quando, logicamente, nós temos que determinar aí essa identificação na busca da identidade do indivíduo, nós temos aí alguns aspectos, dependendo de como os restos, né, os fragmentos humanos são identificados. E sobre essa concepção, nós podemos ter, por exemplo, o inventário do esqueleto, né? O inventário completo dos ossos, com listas de checagem nominal, anotações sobre as variações anatômicas, condições patológicas, traumas anotados, né, individualmente. Então isso gera aí uma perspectiva de ação que vai determinar o fato de que por uma lesão, de que pelo fato, por exemplo, de um braço quebrado, de uma consolidação óssea, o indivíduo possa ser identificado, né? Então são vários aspectos que são utilizados na busca aí da identificação. Então o inventário do esqueleto é uma dessas formas que existem. Depois nós temos o exame antropológico, né, propriamente dito, que é a determinação do sexo. Nós vamos ver ainda na aula de hoje quais são as características distintivas do sexo masculino para o sexo feminino, a ancestralidade, né, de origem mongólica, de origem australoide, de origem africana, né, de origem e dos mais diversos hipóteses aí, né, caucásica. A estimativa da faixa etária também é possível por exames antropológicos. Nós vamos ver que existem alguns índices diferentes que são utilizados para a determinação da faixa etária. A estatura do indivíduo pela medição dos ossos e a destreza manual. É possível determinar, por exemplo, se aquela pessoa era destra ou canhota, né? É muito difícil, só abordando aqui o exame antropológico, é muito difícil determinar o peso do indivíduo, né, quando você está, por exemplo, analisando um esqueleto ou fragmentos do corpo humano. Então é muito difícil essa prospecção do peso. Nós temos também aí o exame odontológico, né, que é a matéria da odontolegal. A odontolegal, ela vai determinar também o exame da arcada dentária, as variações anatômicas, condições patológicas, tratamentos, traumas e anotações também individualmente sobre a arcada dentária do indivíduo, para que ela possa ser também um indicativo de identificação do ser humano. E nós temos ainda o sumário final para a divulgação pública, ou seja, depois dessas 3 etapas serem cumpridas, as informações coletadas devem aí ser divulgadas para a sociedade.
E isso tem que ser feito de uma forma muito simples, de uma forma muito compreensível, acessível àqueles que não têm conhecimento nas áreas aí da medicina legal ou, né, da odonto legal. Então, normalmente são informações relativas a quantas pessoas do sexo masculino, quantas pessoas do sexo feminino, quantas de origem, por exemplo, negroide, quantas de origem caucásica, faixa etária aproximada, a estatura, destreza manual, descrição odontológica, achados patológicos, traumas e particularidades, além de cicatrizes, além de tatuagens, qual era a roupa que essa pessoa estava usando quando foi localizada, ou pertences que podem ter sido achados com essa pessoa também, com a vítima. Então são muitos fatores que são utilizados aqui para que o indivíduo possa ser identificado dentre todos os demais que ali se encontram na mesma condição, né? E aí é onde nós então buscamos esses dois critérios extremamente importantes, que é a identidade, né, que se trata de soma de caracteres que individualizam uma pessoa da outra, a distinção que existe entre um ser humano e o outro, né? E o exemplo que nós temos é a impressão digital. Série de atributos que torna alguém ou alguma coisa igual apenas a si mesmo. Então, ou seja, nós tanto temos que buscar aquilo que nos diferencia dos outros, como particularidades unipessoais do indivíduo, né, da qual somente aquela pessoa teria aquela característica, né? E aí, mais uma vez, malformações, cicatrizes, questões que são analisadas e vão trazer ainda uma individualidade maior para aquele indivíduo. Quanto a essa identidade, na sua condição objetiva, ela tem a finalidade, então, de permitir afirmar tecnicamente de que uma pessoa é ela mesma, ou seja, de sanar uma dúvida sobre o indivíduo que é, então, localizado. Para isso, nós temos análise de fatores positivos e fatores perenes. Fatores positivos é aqueles que estão presentes naquele momento. Fatores perenes são aqueles que acompanham a pessoa pela vida toda. Exemplo de fatores positivos, por exemplo, traumas, por exemplo, a roupa, né, as vestes, os objetos que são utilizados e encontrados com aquela pessoa. Já os fatores ou elementos perenes, nós podemos citar o DNA, nós podemos citar a íris, nós podemos citar as características também morfológicas do indivíduo, né, a sua ancestralidade, o seu sexo. E nós podemos ainda utilizar aqui critérios como, por exemplo, também, já falei da íris, já falei do DNA, mas também da impressão digital é um aspecto, é um elemento perene na identificação objetiva do indivíduo. Quanto à identidade subjetiva, é a percepção com relação àquela pessoa, né? Ou seja, é aquilo que liga um aspecto ao outro. É aquilo que liga o aspecto físico à personalidade do indivíduo. E ela tem por finalidade responder 3 perguntas, né? De fato, foi, é ou será que é ele mesmo? Né? É a consciência da sua própria identidade, questão ligada à estrutura de personalidade do indivíduo. Normalmente, a identidade subjetiva ela é utilizada em pessoas vivas, que perderam, em razão do trauma, a memória, que não se lembram de quem são. Então, na verdade, aí nós utilizaremos a identidade subjetiva na busca dessas informações. Nós temos ainda o critério de identificação. O critério de identificação ele é sempre comparativo. Então, eu tenho que comparar aquilo que foi achado com a pessoa a qual se busca a identificação, né? Então, nós temos um conjunto de diligências para se levantar uma identidade. É um processo de identificação que tem finalidade e é aplicado entre pessoas vivas, entre corpos que são localizados já sem vida ou em razão de esqueletos. E aí nós vamos ver que existem critérios comparativos bastante interessantes, seja da arcada dentária, seja sobre a superposição de imagem ou até mesmo pelo exame de DNA. Quanto ao reconhecimento e identificação. Quando nós tratamos do reconhecimento, é a identidade empírica. Conforme vocês já estudaram, ela está lá descrita nos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal.
Já a identificação é o reconhecimento científico. Então, o reconhecimento empírico é o judicial ou policial. Já a identificação é aquela que utiliza métodos médicos ou odontológicos na busca da identificação dessa pessoa. Então, reconhecimento judicial ou policial, enquanto a identificação ela tem como finalidade os aspectos antropológicos da matéria. Pessoal, até aqui tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem, Sim, pode professor. continuar. Obrigado, pessoal. Vai me mantendo avisado. Tudo certo, tudo certinho. Porque para a gente ter. Eu tive queda de internet na primeira aula, então para a gente não ter nenhum problema aí que vocês percam algum detalhe. Bom, quando nós tratamos então da identificação médico-legal, logicamente que nós estamos tratando também, nós necessitamos também da identificação física desses indivíduos. E elas são realizadas através de alguns aspectos extremamente importantes, como a determinação da espécie, da raça, sexo, identidade, estatura e malformações. Você pode perguntar assim, André, mas espécie, nós não estamos falando da espécie humana? É claro que sim. Mas, por exemplo, se eu encontro gotas de sangue, como é que eu sei se aquele sangue é um sangue humano ou não? Né? Primeiro, nós temos já um reagente chamado reagente humano. É um reagente que vai determinar isso. Mas, por exemplo, se eu analisar microscopicamente o sangue, o que vai determinar a diferença é o tamanho das hemácias. Né? As hemácias humanas são maiores do que as hemácias de outros mamíferos não humanos. Então, nós temos primeiro sim que determinar a espécie. Como, por exemplo, se eu encontro um fragmento de osso, como é que eu sei se esse osso é um osso humano ou não? Né? Ali também nós temos os canais de Hivers que vão determinar, vão dar os indicativos se é um osso humano ou não. Com relação à raça, nós já falamos, né, a questão etínica, nós vamos ainda falar mais sobre isso. Com relação ao sexo, eu preciso saber se é um homem, se é uma mulher, potencialmente qual é a idade dessa pessoa e a estatura. Então, por exemplo, se eu medir os ossos, né, dos membros superiores, como por exemplo o rádio, a una, né, ou o húmero, então nós temos condições de determinar a altura dessa pessoa. Se nós, por exemplo, aí, medirmos o fêmur, nós vamos ter uma perspectiva do tamanho dessa pessoa. Então essas são algumas estruturas. Depois nós vamos atrás de cicatrizes, tatuagens, sinais profissionais são bastante importantes, sinais individuais desse indivíduo e o próprio biotipo dele. Né? Isso é um critério também identificador, seja tanto pela identificação física, né, aplicada aos métodos da identificação médico-legal. Só que nós também temos uma... Oi, pode falar. Esses sinais profissionais, que seria? Pode ser o uniforme da empresa? Os sinais profissionais, eles estão relativos à profissão que a pessoa exerce. Como assim? Né? Existem profissões que deixam sinais profissionais do indivíduo. Né? Então, por exemplo, pode gerar uma calosidade nas mãos, pode gerar, por exemplo, um desgaste maior, por exemplo, da coluna. Então, existem sinais que são característicos. Por exemplo, pessoas que trabalham muito com serras, né? Ela normalmente ela tem muitos ferimentos nas mãos, por cortes, muitas cicatrizes. Então, tem todos esses aspectos. Dependendo se a pessoa é um músico, ele vai ter, por exemplo, uma dilatação maior de alguns músculos, um desenvolvimento maior de alguns músculos. Então, são características que são geradas em razão da atividade profissional do indivíduo. Tá? E isso é ensinado também com maior propriedade na medicina do trabalho, né? No estudo da legislação em medicina do trabalho. Então, são características. Até quando você indica, por exemplo, a utilização de equipamento de proteção individual ou coletivo, é para minimizar as consequências desses sinais característicos, desse desgaste que o ser humano sofre em razão do seu trabalho, entendeu? Bom, com relação então a essa identificação funcional, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui no chat também, parece que apitou aqui. Deixa eu confirmar. Maravilha então, Heloísa. Qualquer dúvida, tá bom?
é só perguntar. Bom, com relação a essa identidade funcional, é quando você reconhece alguém pela voz, é quando você reconhece alguém pela escrita, você reconhece a letra daquela pessoa, porque é um sinal característico dela, né? Você conhece uma pessoa mesmo de longe pelo jeito de andar, então pela atitude, pela mímica, pelos gestos, pelo andar, funções sensoriais e até mesmo pela voz. Então nós temos perícias indicativas como, por exemplo, o exame grafotécnico, o exame fonoaudiológico, que vai determinar se aquela pessoa, né, se aquela voz, se aquela escrita é atribuída a um determinado indivíduo ou não. Então todos esses sinais característicos, né, gestos, todos nós temos gestos característicos. Você usa algumas palavras, você usa algumas frases, você usa alguma forma de identificação, né? E isso vai te identificar em relação a outros indivíduos. Então, essa identificação funcional, ela é também aí extremamente importante. Agora, né, como nós vimos lá na palestra do Dr. Guido Palomba, também existe a identificação psíquica, né, da qual esses exames psiquiátricos e psicológicos são extremamente importantes, até porque vai se basear nessa atividade psíquica desde a infância até a velhice, por todas as alterações do status da personalidade desta pessoa. Então nós temos lá o feitio da personalidade, traços da personalidade, temperamento e inteligência. Tudo isso pode ser medido, tudo isso pode ser identificado, distinguido, quantificado, o que faz também que aquela pessoa seja, né, única em relação ao meio em que ela está. Critérios básicos para a identificação, conforme nós já vimos aqui. Então nós temos os critérios biológicos, nós temos os critérios da imutabilidade e nós temos os critérios da perenidade. Ou seja, quando nós tratamos de critérios biológicos, ele vai ter sempre uma variabilidade, porque nós evoluímos, nós crescemos e nós envelhecemos. Então são características, né, escolhidas, é uma característica única, como por exemplo a íris, né, que é uma das formas mais seguras da identificação do ser humano. A unicidade, distinção precisa entre um indivíduo e outro, como por exemplo o seu DNA. E a irreprodutibilidade, ninguém consegue copiar, reproduzir o DNA de alguém, né? Então esse é um critério bastante importante. Nós buscamos também essa imutabilidade, aquilo que não se altera com o tempo. A aparência das pessoas ela muda, mas algumas características, alguns critérios de identificação são imutáveis, né? E logicamente a perenidade, aquilo que perdura por toda a vida. Então vai determinar que aquela pessoa é ela mesma em qualquer momento, em qualquer estágio da sua vida. Então são esses os critérios básicos aí da identificação do ser humano. Para que nós possamos compreender isso melhor, nós temos duas técnicas de buscar essa identificação: a classificabilidade e a praticabilidade. O que nós temos com relação a isso? Primeiro, quando nós falamos em classificabilidade, permite uma comparação entre dados de forma sistemática e precisa. Então eu tenho lá, por exemplo, um parente e eu tenho uma vítima. Eu consigo triangular o DNA dessas pessoas e determinar se elas são parentes e se aquela pessoa que foi localizada era aquela que estava desaparecida ou não. Já com relação à praticabilidade, eu não preciso fazer esse processo de comparação, né? Eu vou lá, por exemplo, e consigo identificá-la visualmente. É um método seguro, prático e rápido. Então eu consigo tanto fazer a identificação visual, ou eu consigo ali de uma forma bastante rápida também fazer a identificação da sua impressão digital. Então são critérios muito mais práticos dos quais nós podemos compreender, né? Ou simplesmente eu pergunto, olha, você é você mesmo? Não, sou eu mesmo, é você que está procurando. Então nós temos esses critérios técnicos que são utilizados para a identificação do indivíduo. O grande problema no Brasil é que tudo, ou a grande parte dessa identificação, ela vai variar entre o mais ou menos. Por quê? Nós temos a determinação, que é uma resposta segura e objetiva, e nós temos a estimativa, que é um cálculo aproximado de probabilidade.
E vocês vão verificar, não sei se vocês já perceberam isso, que quando se fala em identificação de indivíduos no Brasil, nós ainda estamos na era da estimativa e não da determinação. Por isso que tantas pessoas são presas, né, no lugar de outras, de homônimos, em razão da semelhança, né? E isso é algo extremamente importante e perigoso, né, quando nós tratamos do nosso ordenamento jurídico penal, da responsabilização pela prática de crimes. Quantas pessoas foram presas injustamente, condenadas injustamente, e só lá no futuro é que esse dano, esse erro foi então reparado. Então esse é um fato extremamente importante. Aí nós temos a tabela de Etienne Professor. Rollet. Oi, doutora. Professor, aqui era a classificabilidade entre o DNA? Deixa eu voltar aqui para a gente falar. Classificabilidade. A classificação é quando tem essa comparação. Então, sim, nós temos já um banco genético, nós temos uma identidade de DNA já identificada e nós vamos comparar com outro material genético localizado. Então, por exemplo, no caso lá do World Trade Center, né, você encontra fragmentos humanos. Então, você vai começar a comparar o DNA entre os fragmentos. E é exatamente aí que existe a classificabilidade. Aí ele entra na estimativa. Exatamente, porque o DNA, por mais que ele tenha 99,9% de certeza, né, ele quase é absoluto, mas não é absoluto. Ainda assim, o grande problema do DNA, e principalmente nessas condições, é a alteração do material genético. Ou seja, se o sangue é submetido a um calor intenso, se o sangue é submetido a fatores externos, ele pode sofrer uma alteração. Como, por exemplo, a maior presença de açúcares, como, por exemplo, uma desintegração do seu próprio código genético. Por isso que ele não é absoluto, ele é uma estimativa, 99,99%. Perfeito, professor, obrigada. Eu que agradeço. E aí eu estava falando então da tabela do Etienne Rollet, que é onde nós determinamos a altura dos indivíduos, né? Aqui eu coloco como exemplo de homens. Então, por exemplo, membros inferiores, fêmur, tíbia e fímbula. Membros superiores, úmero, rádio e ulna. Então, por exemplo, se eu pegar um fêmur de 41,5 centímetros aproximadamente, esse homem tem 1,52 m. Né? Se pega-se, por exemplo, aqui uma tíbia de 35,7 centímetros aproximadamente, essa pessoa tinha 1,62 m. Então, por essas medições, por essa tabela do Etienne Rollet, é onde eu disse para vocês que nós temos também uma estimativa de estatura do indivíduo, seja tanto por membros inferiores quanto por membros superiores. E aí, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as espécies, né? Quando nós tratamos das espécies, pessoal, vocês vão começar a perceber aquilo que eu estou dizendo. Por mais que o Brasil seja um país com uma grande dificuldade na determinação das espécies, em razão da nossa miscigenação. Nós não somos uma raça pura, pelo contrário, nós somos uma raça muito misturada. E com essas misturas, as características particulares de cada raça, elas vão se perdendo, né? Elas vão se confundindo nessa miscigenação. Mas para vocês poderem entender o que eu estou dizendo. Quando nós temos que compreender essa característica do indivíduo, por exemplo, pelos ossos, né? Nós temos aqui, dentro desse critério de espécie, é onde eu disse para você, espécie, eu quero saber se ele é humano ou não. Raça, eu quero saber, dentre a espécie humana, de qual raça é este indivíduo. Então nós vamos, num primeiro momento, determinar se é humano ou não, para depois nós verificarmos o critério das raças dentre os humanos, tá? Então, uma das formas de nós sabermos se aquele fragmento, por exemplo, de osso, é humano ou não, como eu já disse, são os canais de Harvard. Ou seja, esses canais, né, esses pequenos tubos que nós temos no osso compacto, eles são maiores, eles têm uma dimensão maior em algumas espécies. Então, ou seja, quando nós tratamos da espécie humana,
o que nós vamos observar? Né? Que esta é uma região denominada de osso compacto e nos humanos eles são de maior número. Ou seja, se eles são de maior número, quer dizer que o osso humano ele é mais poroso em relação ao osso de um animal. Ele é mais frágil sobre esse aspecto. Tá? Então, um fragmento de osso, quando é um osso humano, ele tem quantidade maior de canais, o que torna o osso então mais poroso do que em outros mamíferos, que não os seres humanos. Por isso que o ser humano é um dos, não vou dizer o único, mas é um dos que mais sofrem, por exemplo, com a osteoporose. O osso ele vai ficando cada vez mais poroso, mais frágil com o passar dos anos, se não há uma recomposição, né, de cálcio no organismo. Com relação ao sangue, eu já até comentei com vocês isso já no início, uma das formas que nós temos de saber se o sangue é humano ou não seria pela análise das hemácias. Né? As hemácias elas são anucleadas, elas são circulares. E a única diferença entre os mamíferos é com relação aí ao seu tamanho. Mas também nós já temos ali o soro, né? O soro anti-humano. Ele vai dizer que aquele sangue não é humano, pelo reagente da albumina, né? Que ele vai reagir e vai ter, em razão da sua coloração, vai determinar se aquele sangue é humano ou não. Então nós temos essa forma, tanto a observatória quanto, né, a química, para determinar se o sangue é um sangue humano ou não. Uma outra característica que nós temos são as reações das oxidases, ou seja, a reação, por exemplo, do luminol, né, das efervescências. Quem é aí que quando pequeno, né, não ralou o joelho, a mãe foi lá e jogou água oxigenada. E aí você via aquela efervescência. Por quê? Porque é uma reação química que ocorre em razão da água oxigenada com o sangue. Né? Ou, por exemplo, ali a reação da benzidina, que traz essa coloração, né, vermelha, né, mantém essa coloração vermelha para o sangue quando exposta a um reagente. Quando não é sangue humano, ele fica com uma coloração azul. Então, são alguns aspectos que nós temos para saber se é sangue e se é sangue humano ou não. Tá? Uma outra hipótese, que é uma hipótese que eu gosto muito, é a hipótese e a prova da quiminunescência. Né? Olha aí essa imagem, vocês estão vendo o mesmo ambiente, ele com a luz acesa, não dá para ver nada, com a luz apagada, com o reagente luminol submetido a uma luz ultravioleta. Você vê ali exatamente a mancha de sangue no local. E mesmo após a limpeza do local, você consegue obter essas imagens, porque existe esse processo, né, de quimiluminescência. Ou seja, ele produz ali uma fluorescência à luz ultravioleta. Então, é um outro aspecto bastante importante também, né, muito visto aí naquelas séries americanas no CSI. Ele tanto identifica sangue quanto fluidos corporais, como sêmen e assim por diante. Né? Olha aí a história do luminol. Ela é uma substância química criada lá em 1928. É um produto que, se preparado misturando o luminol propriamente dito com uma substância à base de peróxido de hidrogênio, ou seja, água oxigenada, reage muito lentamente. Quando essa mistura entra em contato com o sangue humano, ele utiliza o ferro presente na hemoglobina, né, no nosso sangue, como reagente catalisador, causando essa reação de quimiluminescência. Olha aí também, né, uma outra hipótese, a marca, por exemplo, de um sapato que pisou no sangue, ou a cena de um crime. Né? Aí vocês têm exatamente toda a perspectiva do crime, ou seja, onde o homicídio ocorreu aqui no sofá, onde você tem a maior mancha de sangue, e depois você tem o arrastamento do corpo para fora do imóvel. Então você tem a trajetória do crime quando, né, lógico que a presença de sangue ela era imensa, mas quando você tem, logicamente, uma conduta muito mais invasiva. E isso é possível observar, como eu já disse para vocês, mesmo após limpeza pesada do ambiente, assim ainda o óxido ferroso fica no ambiente e ele vai reagir com o luminol. Né? Vocês já devem ter visto aqueles aí que gostam de rave e vão em festas, ou iam pelo menos antes da pandemia, né? O luminol ele é utilizado também aí em algumas raves, tá?
para criar esses efeitos visuais que nós estamos vendo aí, esses efeitos luminosos que nós estamos vendo. Bom, pessoal, agora sim, já que nós conseguimos ter uma compreensão mínima aí entre a determinação da espécie, agora nós vamos falar das raças humanas, tá? Dentre essa análise que nós vamos fazer das raças humanas, nós vamos começar aí pelo caucásico, ou seja, aquela pessoa, né, conforme nós estamos vendo a moça aí, sobre essa característica, que tem a pele branca ou trigueira, né, esse meio cor de trigo mesmo, cabelos crespos ou lisos, louros ou castanhos, a íris ela é azul ou castanha, o contorno facial ele é ovoide, ou seja, é um ovo, ele é poligonal, né? Perfil facial ortagnata, ou seja, bastante reto, e ligeiramente ali prognata, ou seja, ele é ligeiramente curvado para trás. Uma questão que vocês têm que manter muito atentos aqui em comparar as espécies é o seguinte: prestem atenção na fossa nasal, prestem atenção nas órbitas oculares e na distinção, na distância que existe entre as órbitas oculares. Também vocês têm que prestar atenção nessa encurvatura do crânio da fronte para trás. Porque nós vamos começar a perceber as distinções. Olha só, quando nós comparamos imediatamente o caucásico com o mongólico, ou seja, aquele de origem asiática, quais são as características físicas aparentes? Pele amarela, cabelos lisos, face achatada, né, de diante para trás, fronte ela é larga e ela é baixa, então é uma distinção bastante importante também, né, vocês já estão percebendo isso. Nós temos uma arcada e superciliares bastante salientes, né? Um outro aspecto aqui que é bastante importante é o espaço interorbital largo. Então vocês vão ver que esse osso aqui entre a... Deixa eu mudar a cor da caneta. Que esse osso entre as órbitas oculares, ele é mais largo, ele é maior, né? Vocês vão perceber também as fendas palpebrais também são maiores. E você vai ter também um nariz um tanto quanto mais alargado frente à sua fenda nasal. Então, ou seja, vocês vão ter uma face muito mais, né, num parâmetro analisado, muito mais similar entre largura e altura, né? No caucásico, ele tem uma face muito mais ovoide, como diz lá anteriormente, né? No mongólico, você vai ter já uma face menos, ele vai ser uma proporção maior entre altura e largura. Quando nós comparamos ainda com o negroide, essas características elas são ainda mais aparentes, tanto fisicamente externas quanto morfologicamente. Por quê? Porque externamente são de pele negra, cabelos crespos em tufos, crânio geralmente dilicocéfalo, ou seja, talvez seja o crânio mais proporcional que existe entre os seres humanos. Ele é 4x5, né? Então, por exemplo, ele tem 4 de largura e ele tem 5 de altura, então ele é um crânio muito mais proporcional. Perfil facial prognato, fronte alta, percebam aqui com a imagem do nosso saudoso Nelson Mandela, saliente e arqueada, íris castanha, nariz pequeno de perfil côncavo, né, narinas mais curtas e afastadas, zigomas salientes, percebam aqui, olha só. Prognatismo acentuado, com formação facial com maxila mais alongada do que outras espécies, né, e um mento pequeno. Pessoal, o que nós temos aqui que observar, além da distância que existe aqui entre as órbitas, entre as orbitais, e entre a questão da fossa nasal. Pessoal, não é por acaso. Cada raça humana ela tem as suas características que a levam a qualidades especiais, né? Os negros eles têm uma profundidade maior em razão de força física, de estrutura muscular. Eles têm uma condição muito melhor de percorrer longas distâncias, tanto é que os grandes maratonistas são negros, então eles têm uma capacidade de troca de oxigênio muito maior, né? Um outro aspecto extremamente importante é a raça melhor adaptada à vida no planeta Terra,
né? Você não vai ver um negro com câncer de pele, você não vai ver um negro sofrendo de doenças que outras pessoas sofrem, ou se acontecer, em menor proporção, em menor hipótese. Então esse é um aspecto que nós temos aí sempre que observar, né? Então se hoje tivéssemos que dizer qual é a raça mais adaptada a viver no planeta Terra, logicamente que são os negroides. Nós temos ainda aí o indiano, ou seja, o indiano são, na verdade, os índios americanos, tá? Eles têm uma pele também trigueira, tendendo para o avermelhado, por isso que eles eram chamados de peles vermelhas, né? Cabelos lisos como crinas de cavalos, olha só aí a descrição, e pretos. Íris castanhas, crânio mesocéfalo, né? O mesocéfalo você vai ver o quê? Que ele tem uma curvatura muito maior. Você vai ver a ausência de bigodes ou barbas nessas pessoas, orelhas extremamente pequenas, enquanto nós temos aí, né, um nariz bastante saliente e também um queixo bastante saliente. Então, se nós formos traçar, deixa eu apagar aqui os riscos. Se nós fôssemos traçar isso, nós veremos daqui a pouco. Essa é uma outra forma de nós identificarmos... Opa, ficou errado. De nós identificarmos aqui o ser humano em razão da sua raça. Então, sobre esse aspecto, olha só, se nós fôssemos traçar aqui uma linha entre a estrutura do indivíduo, nós vamos obter um ângulo. E é por esse ângulo que nós também vamos ver daqui a pouco que nós identificamos as raças. Nós temos ainda o australoide, né, que é o nativo da Austrália, né, da Oceania, e ele não pode ser confundido com o negro. Por quê? Por mais que aparentemente ele possa ter essa confusão, mas isso são as ações do clima sobre o indivíduo. A distinção dele inicial é que ele tem uma estatura alta, pele trigueira, ele está queimado pelo sol, cabelos pretos ondulados e não em tufos como os negroides, né, longos, uma fronte mais estreita, então é diferente dos negroides por essa situação, zigomas também proeminentes, nariz curto e afastado, um prognatismo aqui do maxilar, tem maxilar mais forte, maxilas desenvolvidas, cintura escapular e bacia estreita. Para quê? Para também facilitar aí o desenvolvimento, também para facilitar o deslocamento deste indivíduo. E aí, com base nessas informações que nós já temos, nós vamos ter alguns elementos de caracterização racial, como, por exemplo, o ângulo facial Jacquard, Cloquet e Cuvier, o índice tíbio-femoral ou índice rádio-humeral. Então são características que nós temos também diferentes entre essas raças humanas, né? Percebam aí essa imagem. Eu gosto muito dessa imagem, que é uma imagem em alta resolução, que ela vai traçar para nós aqui algumas características. Então, ou seja, por aquilo que nós já falamos, nós podemos determinar qual é a raça desse indivíduo? Claro que sim, né? Na verdade, ele nos dá aí mais informações do que nós já vimos até agora. Então, eu já vou dizer para vocês que é um homem, tá? Por essas características que eu estou apontando aqui. São características basicamente masculinas, tá? Por quê? Porque se fosse uma mulher, a mandíbula seria mais acentuado, enquanto o homem tem uma mandíbula com ângulo mais reto. Se fosse uma mulher, esse osso aqui ele seria um pouco mais acentuado também. E a mulher não tem essa expressão, essa protuberância facial, né, aqui na fronte do indivíduo. Além dessas três características que já me dizem que é um homem, o homem é o proprietário aqui, né, é o crânio na verdade, ele vai me dizer também a idade dessas pessoas que nós analisamos por essas fendas que existem aqui, né, na junção das calotas cranianas. Então, quanto mais retilínea, mais jovem é o indivíduo. Quanto maior aqui o zigue-zague dessas fissuras, mais velho é o indivíduo. Então, nós podemos dizer que é um homem adulto, aqui de aproximadamente 35 a 45 anos. Então, um homem ainda tão bastante jovem, né? E a sua etnia, que é a sua raça, ela é caucásica. Por quê? Por essas características que nós temos, tanto da fossa nasal, quanto das órbitas oculares e a distância que nós temos aqui entre essas órbitas oculares. Então percebam como uma análise simples nos demonstra aqui a idade, o sexo
e a ancestralidade desse crânio. Uma outra característica também, aqui para dizer que é masculino ou feminino, tanto é que é objeto de muita cirurgia plástica de pessoas que pretendem mudar de sexo, é que o homem também tem um queixo mais achatado, enquanto as mulheres têm um perfil mais retilíneo, mais arredondado, mais sutil. Aí nós temos uma imagem também, a cefalometria, né? A medição do encéfalo, ela é importante também para essas características, ou seja, tanto para a determinação da raça, quanto para a determinação da ancestralidade desse indivíduo. Né? Como nós falamos, por exemplo, o negroide ele tem um crânio 4x5, então ele vai ter uma característica muito mais simétrica do que apresentada por outras raças. Então olha só aí o que nós temos: dolicocéfalo, mesocéfalo e branquicéfalos, ou seja, características ditadas também em razão aí da ancestralidade. Nós vamos ver daqui a pouco a qual delas se atribui em razão aí da raça do indivíduo, né? O dolicocéfalo, ele vai ter uma estrutura craniana menor que 74,9. Já o mesocrânico entre 74,9 e 80, e o branquicrânio acima de 80 centímetros. Então, ou seja, essas medições elas são extremamente importantes sobre o critério, logicamente, de uma pessoa adulta aí, para que nós possamos determinar, né, essa imagem com relação à imagem anterior. Né? Nós vamos, dolicocrânio, os dolicocéfalos, né? Mesocrânio, mesma coisa, e os branquicrânicos, mesma coisa. Agora, quando nós observamos a vista da parte de trás da cabeça, no caso aqui da nuca, nós vamos ter o quê? Uma outra medição, que é, na verdade, essa estrutura que existe e a conformação do cérebro do indivíduo, né? Da estrutura craniana do indivíduo, que também é objeto aí de medição, seja, né, menor que 91,9, entre 91,9 e 98 e acima de 98. Isso também é algo determinante para se saber qual é a raça do indivíduo, né? Olha só, os platicrânios, né, ele tem um crânio muito mais arredondado. Nós temos o mesocrânio, onde ele vai ter uma parte muito mais achatada na sua base, e o espinicrânico, que ele tem um crânio muito mais alongado na sua parte, né, posterior. Então, todas essas características nós vamos ver que não são características perdidas, tá? São características extremamente importantes na análise do indivíduo. Percebam agora aqui a análise do nariz, né? Os leptorrinos, né, 47,9, os mesorrinos, 47,9 até 53, e os platirrino, que é acima de 53 aqui milímetros, tá? Então, todas essas características elas vão nos trazer para esse quadro. Olha só, índice horizontal, o tipo do crânio, que nós vimos lá, abaixo de 74,9, dolicocrânio, que é atribuído às espécies o caucásico nórdico, ou seja, o escandinavo e os ingleses, os negroides africanos, os berberes e os australoides. Já entre 74,9 e 80, mesocrânico, ou seja, mongólicos. E acima de 80, branquicrânicos, os caucásicos da Europa Central. Então, entre os próprios europeus, existe essa distinção também dos crânicos. Então, vamos voltar lá. Cadê? Aqui. Dolicocéfalos, ou dolicocrânico, né? Ele se atribui aos caucásicos nórdicos, escandinavos, ingleses, negroides africanos, berberes e australoides. Já os mongólicos, nós já vimos, são os mesocrânicos, os mesocéfalos, e nós temos também aí, né, aqui os branquicrânicos aos europeus ali da Europa Central. Então, com base nessas medições, nós podemos saber de que parte aí do planeta Terra, né, a pessoa tem a sua origem racial. Olha só como eu disse para vocês, do ângulo facial de Cloquet, lá no início, até fiz o desenho lá no indiano, né? Por essa medição, ou seja, entre a linha da fronte até a base aqui,
né, frontal, vindo até o pavilhão auricular, passando aqui rente ao pavilhão auricular, se ele tiver um ângulo de 70 graus, são negros australoides. Entre 83 graus, mongólicos, e quase próximo dos 90 graus, os caucasianos. Então, todas essas medições são extremamente importantes também para essa determinação, né? E se você fizer a sua própria medição aí, com certeza você vai identificar o que eu estou dizendo, qual é a sua origem dominante. Vamos pensar assim, porque todos nós temos, né, como eu disse, essa miscigenação de raças. Olha aí como é feito, então, essa medição, tá? Entre aqui a pontinha do nariz, a base da sua mandíbula superior, passando aí no meio, né, do seu pavilhão auricular. Então, é aí que você vai determinar, dentre esse ângulo, a sua origem predominante. Negros australoides, mongólicos ou caucásicos. Gosto muito dessa imagem também porque ela é bastante clara quando ela me determina qual é aqui, né, a estrutura pélvica, a bacia pélvica feminina e a estrutura pélvica masculina. Logicamente que existe aqui uma conformação morfológica adequada ao parto normal que a mulher está preparada, né, a ocorrer, enquanto o homem não precisa ter uma estrutura óssea necessária a permitir, né, aí o parto normal. Então, uma das melhores, além do crânio, né, uma das melhores peças anatômicas para que nós possamos identificar o sexo do indivíduo é a bacia pélvica. Ela que vai aí determinar também esse diagnóstico do sexo do indivíduo. Tá? O crânio é bastante importante, mas também aqui a bacia pélvica é extremamente característica entre masculinos e femininos. Olha aí a comparação, conforme eu já disse para vocês, dos crânios, né? Nós temos aí à esquerda da tela um crânio masculino, aqui um crânio feminino. Deixa eu fazer com cores diferentes para a gente poder compreender. Então, em vermelho, o crânio masculino e vamos pegar aqui, em verde, o crânio feminino. Da mesma forma, crânio feminino e crânio masculino. Percebam aquelas características que eu já disse para vocês, né? Aqui, a protuberância maior do feminino, muito mais acentuado o ângulo do maxilar e a ausência dessa, vamos pensar assim, né? Desse reforço frontal aos masculinos, né? O masculino tem também um queixo mais achatado, enquanto a mulher tem um queixo mais sutil aqui na sua angulação. Percebam aqui a presença, aqui a ausência do que eu estou dizendo. Então, com essas imagens, nós podemos dizer que existe um disformismo, uma diferença de mais de 90% entre o crânio masculino para o crânio feminino, né? Podemos parecer muito semelhantes, mas não somos. Por uma análise bastante simples, aí, conforme eu estou dizendo, sabemos se é um homem ou uma mulher. Aqui, com relação à estimativa da idade. A estimativa da idade tanto pode ocorrer pela forma que eu já disse para vocês, como também pelo arco senil. Todas as pessoas terão arco senil. 20% começa a aparecer ali a partir dos 40 anos e todas as pessoas aos 80 anos de idade vão ter o arco senil, né? Pega o vovô e a vovó aí, abre o olho, deixa eu dar uma olhada aí. Você vai encontrar lá o arco senil, né? A tia aqui deu um tapa no visual, deu uma melhorada ali nas rugas, mas continua velha, né? Uma outra presença importante na determinação da idade é com relação à pele e aos pelos, né? A pele, logicamente, que ela vai tendo uma flacidez, os sinais vão aparecendo entre ali a partir dos 25 a 30 anos. Então você que está aí entre 25 e 30 anos, começa ali a usar os creminhos para evitar as rugas. Já com relação aos pelos, eles surgem, os pelos pubianos, né, nas mulheres entre 12 e 13 anos, e nos homens entre 13 e 15 anos começam a surgir aí os pelos pubianos. Aqui nós temos também uma forma de compreensão da idade do indivíduo
através da erupção dentária, né? Tanto o nascimento dos dentes de leite, melhor dizendo, de uma forma mais simples, né? Que é decídua, na verdade, o termo técnico adequado, como também a substituição desse dente provisório pela dentição permanente. E aí, com base nesse aspecto, nós temos esse desenvolvimento dental. Ou seja, né, sobre esse desenvolvimento dental, a partir ali dos dentes, vamos pensar que aqui já são os dentes permanentes, né? Então a troca dentária acontece ali entre os 7 e 8 anos e ela vai até os 21 anos aproximadamente. Então nós podemos saber também se a pessoa já tem ali o dente permanente, quais os dentes ela já trocou, para que nós possamos determinar qual é a idade desse indivíduo, né? Como eu disse, os dentes considerados por nós aí leigos na odontologia como os dentes de leite é chamado de decídua e dentes permanentes, né? A decídua ela começa a aparecer ali no maxilar inferior a partir dos 6 meses, superior a partir dos 7, e então nós temos a substituição pelos dentes permanentes a partir ali dos 7, 8 anos ou a partir dos 6 a 7 anos. Então é um momento da vida que nós também podemos determinar, né, a idade do indivíduo. Agora aqui, Carla, sobre esse aspecto, ela é mais determinante do que simplesmente por uma inexatidão, tá? Então aqui nós já temos uma determinação dessa idade desse indivíduo. Ele está entre essa margem, de 6 a 7, de 7 a 8, ele está dentro dessa margem. E aí nós também podemos determinar a idade do indivíduo em razão desse tecido, da análise do tecido fibroso que existe aqui, que conecta os ossos do crânio, né? Nessa próxima imagem vai dar para ver melhor. Olha aí, né, como é um crânio de um recém-nascido. Por isso que tanto se fala, né, a proteção, a preocupação com a moleira, com a nuca da criança, porque quando ela nasce, ela não tem uma proteção óssea naquela fonte, né, a fontanela anterior ou a fontanela posterior. Por quê? Porque os ossos ainda não estão devidamente suturados, conectados. E aí, conforme a pessoa vai, então, crescendo, é onde nós temos aí, olha só, nessa imagem aqui inferior, a presença das suturas. E quanto maior a sutura, quanto mais irregular for essa sutura, logicamente, maior é aí a idade do indivíduo, né? Percebam aqui por essa próxima imagem que ela vai nos dar uma percepção da idade em razão da perspectiva dessa sutura, e em razão também do local onde nós podemos encontrar essas suturas dos ossos que conectam o crânio. Então nós vamos ter aí, quanto mais retilínea, menor a idade, e quanto mais expressiva essa sutura, né, maior é a idade do indivíduo. Aqui também, pessoal, e não é por acaso que vocês já ouviram aquela frase de que o idoso volta a ser criança, tá? Por quê? Porque o maxilar é um osso do corpo humano que nunca para de se desenvolver, né? Só que ele começa a se desenvolver de forma diferente. Até a idade adulta, ele ele diminui a sua angulação. E dali para a velhice, ele começa a aumentar a angulação. Então a pessoa nasce com 180 graus de angulação do maxilar, na fase adulta, como nós já vimos, em torno de 97,5, e na velhice ele volta para os 180 graus, 185 graus de angulação do maxilar. Ou seja, ele continua crescendo, mas agora numa nova perspectiva. Então, essa também é uma forma de nós aí, né, identificarmos a idade do indivíduo. Então, nós temos vários aspectos a serem analisados, a serem estruturados sobre essa situação, né? Então, por exemplo, aqui, entre 5 e 10 anos, o maxilar vai ter 135 graus, e lá, né, depois, lá com, sei lá, 60, 70 anos, ele volta a ter a mesma angulação, tá? Então, esse é um aspecto muito interessante. Ele vai diminuindo e depois ele volta aumentando a angulação do maxilar. Uma outra forma que nós temos também para determinar a idade dos indivíduos é pela radiografia dos ossos, né? E aí nós temos a radiografia do metacarpo, ou seja, do punho do indivíduo. Então nós temos aí a distinção pela radiografia, olha lá, de 18 meses, de 11 anos
e de 13 anos e meio. Então, conforme for também a consolidação dos ossos do pulso, maior será a idade do indivíduo. Aqui nós temos aí uma estimativa da estatura, conforme nós já vimos. Nós temos a tabela do Etienne Rollet, que ainda é a maior ou a melhor utilizada, né? E aí vocês têm um corpo humano, um esqueleto, com o nome de todos os ossos aí do esqueleto. Pessoal, nós temos ainda outros métodos de identificação, como por exemplo os sinais, né? Sinais de identificação, sinais característicos. E a colega me perguntou, por exemplo, sobre um sinal do trabalho, né? Nós temos características, por exemplo, lá, né, da pessoa que é um instrumentista, por exemplo. Nós temos a identificação, por exemplo, de um nascimento, lábio leporino, né? Ou a ausência de dentição, ou em razão de cirurgias, né? Olha, o cara levou uma facada, levou um tiro, né? Então, assim, é difícil de matar esse sujeito também. Ou simplesmente aí pelas tatuagens que vão identificar o indivíduo. Dentre essas características, as tatuagens são bastante expressivas, né? E muito cuidado quando você for fazer tatuagem aí, pelos significados que elas podem ter, né? Como, por exemplo, aqui, ó, homicida de PM, por isso que o BOP utiliza também faca na caveira, porque do mesmo jeito que é utilizado pelos criminosos, a finalidade deles também é matar criminoso. Corpo fechado, dedo duro, né? Cruz de Caravassa é o corpo fechado também, né? Imagens religiosas, indivíduo de alta periculosidade. Aí você acha, o cara é religioso. Não tem nada a ver, né? Sinais indicativos de homossexualidade dentro dos presídios. Outras tatuagens que são muito comuns dentro dos presídios são os pingos, né? As manchas. E aí você tem, por exemplo, a ausência de tatuagem, né? Onde ela é realizada. Então, uma mancha, um pingo, é o punguista, é o ladrão. 2 manchas é o estuprador. Envolvimento com tóxico, 3. 4, praticante de furto. 5, praticante de roubo, né? Em X, o homicida. E uma bolinha ali no meio é o chefe da quadrilha, homicida e chefe da quadrilha. Então percebam aí algumas características que nós temos que observar sobre vários aspectos, né? Logicamente que às vezes uma pessoa desavisada pode ir lá e fazer uma tatuagem e não saber o significado dessa tatuagem aí nos meios policiais. Uma outra identificação extremamente importante é a identificação dentária. E o grande exemplo que nós temos é o Joseph Mengele, né? Considerado como anjo da morte de Hitler, um dos maiores oficiais de Hitler. E pela análise aqui de um dente dele, na verdade, né, pela exumação aí de um molar dele, descobriu-se que na Segunda Guerra Mundial ele fugiu para a Argentina e depois veio viver no Brasil até onde morreu de velhice. Então o Joseph Mengele morreu no Brasil, só me engano, lá na região sul do país, né, onde foi te dá certeza, em razão de uma radiografia do seu segundo molar superior esquerdo, que era ele mesmo. Pela comparação das imagens, né? Existia um registro de uma radiografia que ele fez para um tratamento dentário, e aí quando fizeram de novo, viram que era ele mesmo. Uma outra técnica extremamente moderna para a identificação dos indivíduos é a superposição ou a sobreposição de imagens. Foi encontrado um crânio mutilado e queimado. Quando você faz a superposição da foto do indivíduo ainda em vida, você vê que ele vai preencher perfeitamente aquela imagem. Então, logicamente que não é tão simples assim, né? São aspectos de medições que são realizados, conforme nós estamos vendo aí, que vão dar uma medida exata do corpo humano. Então você vai saber exatamente a distinção que existe entre as órbitas oculares, entre o queixo, entre a largura, a altura, propensão. Então são todos aí esses dados que são cruzados por um algoritmo, e aí você pode também determinar se aquele crânio era daquela pessoa ou não, ou até mesmo, né, se essa pessoa vai lá e faz uma cirurgia plástica, ainda assim ele não consegue alterar a sua estrutura craniana.
Outras características que nós temos aqui é, por exemplo, pela palatoscopia, pessoal. Palato é o céu da boca, né, mais conhecido aí. A palatoscopia significa que cada indivíduo também tem uma impressão única no seu palato, né? Nós temos aí do pavilhão auricular, né, a estrutura que ele tem, por radiografias, em razão de fraturas ou malformações, superposição do crânio que nós vimos na tela anterior, e até mesmo a reconstrução facial, né, que nós vemos lá sempre quando encontram aqueles crânios, e aí vão fazer a reconstrução para nós podermos ter uma ideia de como era o rosto daquela pessoa, né, em razão dessa reconstrução facial. Então, por todas essas características, nós já falamos aí bastante, né, mas hoje aquela que tem aí uma importância ímpar na identificação do indivíduo ainda é o DNA, levando em consideração o fato, e conforme eu já disse para vocês, que é possível que o DNA seja prejudicado se ele não for bastante, ou se não for muito bem conservado. Existe uma precisão de 99,9%, mas esse 0,1% aí já colocou muitos inocentes na cadeia também, como alguns casos que eu vou trazer para vocês, né? A chance de um DNA idêntico é de 800 em 1 bilhão de 800 a 1 bilhão de pessoas para uma pessoa. Então é muito difícil você ter um DNA igual ao de outra pessoa, mas um DNA mal conservado, deflagrado, né, ali já em decomposição, pode dar um indicativo diferente, pode aí causar um problema extremamente preocupante. Então existe sim uma preocupação crescente na confiabilidade dos resultados obtidos através de pequenas amostras de sangue e saliva, uma vez de mais de uma pessoa, deixando margem à interpretação de laboratórios de DNA. Né? E nós temos uns casos extremamente importantes e relevantes, como por exemplo, né, a polícia de Las Vegas revela que o erro de DNA colocou o homem errado na prisão. Isso foi lá em 2008. Né? Em janeiro de 2008, o Dupré foi preso por roubo após exames de DNA constatou ser ele o autor de um roubo ocorrido em 2001, enquanto um inocente, né, o Jackson cumpria a pena no seu lugar há 4 anos. Então, ou seja, tanto é possível identificar o criminoso como também inocentar outras pessoas. Um erro muito famoso dos Estados Unidos é o caso do José Castro, ou José Castro, né? Ele foi condenado lá em 1987 por homicídio, com base no exame de DNA que comprovou-se de uma amostra degradada. E aí, só em 86 é que foi o verdadeiro criminoso foi localizado. Então, por todos esses aspectos, é onde ainda o DNA, por ainda ser a melhor opção que nós temos, mas nós temos hoje essa questão da cadeia de custódia, conforme nós veremos o estudo lá do pacote anticrime, que hoje a cadeia de custódia ela tem como finalidade a preservação, né? a criar situações que possibilitem a melhor conservação do material genético para a identificação do ser humano. Com relação à identificação policial, com certeza vocês já ouviram falar em tocar piano. Pessoal, tocar piano nada mais é do que colher a impressão digital de todos os dedos do indivíduo. Para quê? Para que nós tenhamos uma base de dados e aí, talvez na prática de um crime, pela comparação dessas impressões digitais, possa então se localizar o criminoso. Né? Hoje também nós já temos um banco genético na busca aí da identificação de criminosos sexuais, e isso é extremamente importante também, né? Agora, surge aquela questão doutrinária, de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? A identificação policial ou judiciária, ela já passou por vários aspectos, né? Desde ali do retrato falado, da estigmatização de criminosos, como ferro em brasa, então eles eram marcados, como nós marcamos o gado, em razão da prática de crimes. Tatuagens eram realizadas, né? E não é à toa que se diz assim, o bom não tem estrela na testa. Então, porque os maus tinham alguma tatuagem que os identificasse, ou até mesmo as amputações, como aconteciam e acontecem em algumas regiões ainda da Ásia, onde ladrões têm as mãos amputadas para que eles não voltem ali
a praticar os crimes, né? O assinalamento sucinto, anotações de características particulares da pessoa, a descrição do indivíduo, né? Para que ele pudesse ser, então, identificado. Até hoje, o nosso Código de Processo Penal, ele diz que quando a identificação civil não puder ser realizada, mas que o indivíduo seja identificado por essas indicações das suas características principais, como raça, estatura, peso, dentre tantas as outras. À época, era feita pelos carcereiros, hoje não mais. Nós temos ainda utilizado até hoje como uma característica bastante interessante, que é aí a técnica de Bertillon, um sistema antropométrico, ou seja, de medidas para a identificação de criminosos, né? Então essas medidas elas eram comparadas com pessoas que eram presas e aquelas, logicamente, que fossem mais compatíveis, poderia levantar ali algum tipo de suspeita sobre o indivíduo. A fotografia, vejam aí o Bill Gates, né, enquanto jovem, fichado, e o homem mais rico do planeta. Mudou, mas ainda conserva algumas características aí das quais ele pode ser identificado, né? O grande problema que eu vejo é o retrato falado. Uma vez dando essa aula para o curso de medicina, um aluno falou: professor, essa foto é minha, sou eu. Então esse é o problema. Essa foto ela pode gerar uma identificação com muitas pessoas. E pessoas honestas, pessoas de bem, podem ser confundidas com criminosos. Então, o retrato falado até hoje, né, esses desenhos dos traços fisionômicos do indivíduo, ele é utilizado, mas ele gera aí uma possibilidade de erro extremamente grande, onde pessoas semelhantes podem ser presas inicialmente em local ou no local de outras pessoas. Pessoal, com relação à antropologia forense, essa aí era a nossa aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para que nós possamos aí voltar em algum slide, falar sobre algum tema que vocês queiram. Tudo tranquilo, professor. Maravilha, então, pessoal. Não havendo dúvidas, muito obrigado pela presença de vocês, né? Sejam sempre muito bem-vindos. Caso vocês tenham dúvida na próxima aula, por favor, perguntem, participem. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou agora aqui baixar a nossa lista. Eu que agradeço a presença de vocês. Vou baixar aqui a nossa lista de presença agora, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana, bom descanso e até a semana que vem, pessoal. Até, André. Fica com Deus. Obrigado, Um abraço professor. a todos. Tudo de Até, bom. obrigado, Tchau, professor. tchau. Fica com Deus aí, tchau.